Eu tenho muito mosquito aqui na casa de vocês também. Pega a panela e a gente, quando der uma paradinha na música, a gente pega o mosquito, tá bom? E na outra parte a gente vai poder usar o chocalho para procurar se a gente tem mais mosquito ou se a gente já matou tudo.